Olá, pessoal, estamos aqui em mais uma aula preparatória para a OAB e concursos públicos e também para a prática da advocacia. Dessa vez é a análise de uma questão do ano de 2021, Banco FGV, órgão Defensoria Pública do Estado de Janeiro, para o cargo de defensor público, tá bom? Concorrido, cargo de defensor público. Vamos à questão. Henrique, um motorista cauteloso, conduzindo seu veículo automotor dentro do limite de velocidade devidamente habilitado, para evitar o atropelamento de João, deixa eu marcar aqui, que atravessava a rua fora da faixa de pedestres, desvia de João e colide com Maria. Maria tem danos materiais e estéticos em razão do acidente. Nesse contexto, é correto afirmar que Henrique. Então, pessoal, o que a gente tem aqui na questão? Nós temos um motorista agindo dentro das normas regulamentares de trânsito, dirigindo de forma cautelosa, que, de repente, se depara com alguém atravessando a rua repentinamente fora da faixa de pedestre. Ele, para evitar atropelar a pessoa, desvia o carro, naquele movimento, né, quase por instinto, e acaba por colidir numa outra pessoa, na Maria, tá? Causando danos a ela. E aí quer saber sobre o motorista, né? Sobre o motorista. Letra A. Não praticou o ato ilícito, considerando ter atuado em estado de necessidade e, portanto, não deverá indenizar Maria. Ele responde objetivamente pelos danos a que der causa, ressarcindo integralmente Maria, pelos danos estéticos, morais e materiais. Letra C. Cometeu ato ilícito, causando dano material, moral e estético a Maria e, portanto, deve indenizá-la. Letra D. Não responde pelos danos a que der causa por ter praticado ato lícito, então não responde por ter praticado ato lícito na forma de exercício regular do direito, estando habilitado e dentro do limite de velocidade permitido na via. Letra E, não praticou ato ilícito, considerando ter atuado em estado de necessidade, mas ainda que não tenha cometido ato ilícito, assistirá a direito de Maria de ser indenizada por Henrique. Beleza? Bom, para a gente responder essa questão, pessoal, vocês precisavam ter conhecimento aí dos artigos 188, 927, parágrafo único. Deixa eu botar um aqui melhor, né? 188, mais especificamente o inciso 2, 927, parágrafo único, 929 e 930, todos do Código Civil, tá bom? Beleza. Muito bem, pessoal. Então, para responder, o que Henrique fez no caso? O que houve com o Henrique? Ele agiu em estado de necessidade, que nada mais é do que você causar uma lesão a uma coisa alheia ou a uma pessoa a fim de remover um perigo iminente, tá? Artigo 188, inciso 2 do Código Civil. Isso é o estado de necessidade. E qual é a peculiaridade do estado de necessidade, pessoal? Quem age em estado de necessidade age de forma ilícita? Pode-se dizer que, no caso, o Henrique cometeu um ato ilícito? Não. Quem age em estado de necessidade pratica um ato lícito, tá? Vou até escrever aqui, ó. O ato é lícito. Só que aí que vem a peculiaridade, ó. Muito embora o ato seja lícito, há dever de indenizar. Olha que curioso, né? Não são apenas atos ilícitos que geram dever de indenizar. Isso eu explico muito bem na minha aula de responsabilidade civil. Atos lícitos também podem gerar dever de indenizar. O estado de necessidade é um exemplo clássico, tá bom? E aí isso é previsto nos artigos 929 e 930, né? Que vão dizer que se a vítima não foi a causadora do dano, ela tem direito a ser reparada, esse é o artigo 929, tá? E aí o Henrique, vamos dizer que a Maria ajuiza a ação contra o Henrique é obrigado lá a pagar, a questão fala apenas em danos materiais e estéticos, mas logicamente ela sofreu danos morais também, algumas alternativas até se utilizam disso, e a meu ver está correto, tá? Então, ela ajuiza uma ação, obtém aí danos materiais, morais e estéticos, beleza. E aí, o que Henrique pode fazer? Ele pode ajuizar uma ação regressiva em face do verdadeiro causador da situação, que nesse caso foi o João, que atravessou a rua fora da faixa de pedestre.
tá certo? Então, o Henrique, ele é obrigado, sim, a indenizar. Ele cometeu, apesar dele ter cometido um ato lícito, com L, ó, lícito, ele tem dever de indenizar a responsabilidade civil, só que, posteriormente, ele vai ter um direito de regresso em face do João, beleza? Então, pessoal, vamos analisando aqui as questões para ver qual é a certa, né? A letra A diz que ele não praticou o ato ilícito. Está correto, verdade. Considerando ter atuado em estado de necessidade. Está certo, verdade. E, portanto, não deverá indenizar Maria. Aqui a questão errou, quis enganar o candidato. Ele deverá indenizar Maria, sim. Letra B. Responde objetivamente pelos danos a que der causa, ressarcindo integralmente Maria pelos danos estéticos, morais e materiais. Realmente, pessoal, ele vai ter que ressarcir Maria por todos esses danos, tá? Inclusive, você já tratei isso em algumas aulas, né? Súmula 387 do STJ diz que é lícita a acumulação de danos morais e estéticos, né? Só que a responsabilidade dele não é objetiva, não, pessoal. A responsabilidade é subjetiva, tá bom? A responsabilidade do motorista, em regra, e como é o caso aqui da questão, ela é subjetiva, tá? A responsabilidade objetiva, ela vai existir quando a lei assim o prever. Então, por exemplo, no caso de abuso do direito, artigo 187 do Código Civil, relações de consumo, né? Código de Defesa do Consumidor, serão hipóteses de responsabilidade objetiva. Nós temos no artigo 927, parágrafo único, a chamada cláusula geral de responsabilidade objetiva, né? Que diz que a responsabilidade objetiva nos casos especificados em lei, como eu disse, ou é a cláusula geral, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem, beleza? É um conceito aí aberto, mas tem que ser o julgador vai analisar caso a caso se enquadra nesse conceito ou não, beleza? Então, letra B, resposta errada. Vamos até ir riscando aqui, ó, para a gente saber. Letra C. Cometeu ato ilícito, já tá errado, o ato dele é lícito, causando dano material, moral, estético a Maria, isso é verdade, portanto, deve indenizá-la em razão do princípio da reparação integral. Também está certo aqui, deve indenizá-la, tá? Só que o ato não é ilícito, o ato é lícito, tá? Fazer um parênteses aqui, pessoal, o princípio da reparação integral é a regra realmente da responsabilidade civil, né? O causador do dano deve reparar o dano causado à vítima, né? Em sua integralidade, tá? Excepcionalmente é possível aí mitigar esse princípio e a reparação ela não será proporcional, equivalente ao dano sofrido, ela será reduzida, tá? E há decisões do STJ, tá, sobre envolvendo estado de necessidade, que decidiram que no caso de estado de necessidade o causador do dano, né, no caso do exemplo aqui o Henrique, ele responderia, mas a indenização seria um pouco menor, então não prevaleceria o princípio da reparação integral, tá? São decisões passíveis de discussão, não é um assunto pacífico, tá? É passível de crítica, então eu não sei nem se a banca, ao colocar o princípio da reparação integral aqui na questão, quis levantar essa bola, tá? Mas fica aí esse parênteses que não faz diferença para a nossa resposta na questão, tá? Fica esse parênteses para vocês ficarem atentos a isso, tá bom? Mas é uma questão assim muito específica, controversa, tá certo, pessoal? Beleza. Letra D. Não responde pelos danos a que der causa por ter praticado ato lícito. Já está errado aqui, ó, ele responde sim, realmente ele praticou um ato lícito na forma do exercício regular de direito. Ó, mais uma questão errada, não é no exercício regular de direito, e sim no estado de necessidade. Letra E. Não praticou o ato ilícito, certo? O ato dele é lícito, considerando ter atuado em estado de necessidade, correto. Mas ainda que não tenha cometido o ato ilícito, assistirá a direito a Maria ser indenizada por Henrique, correto também. Então, letra E de elefante, E de elegante, letra correta, tá bom? Alternativa correta. Muito bem, agora, como sempre, nós vamos aprofundar aqui o nosso conhecimento, nosso aprendizado. Se você chegou aqui até aqui, se você está curtindo, se inscreva no canal, isso é importante para mim. Deixe sua curtida no vídeo, beleza? Agradeço de coração. Vamos lá. Estado de necessidade. Não constitui ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. O ato é lícito, como eu já salientei, mas haverá dever de indenizar. O causador imediato do dano, que no caso ali do exemplo era o João,
poderá, todavia, na verdade, no exemplo era o Henrique, desculpa, poderá, todavia, ajuizar a ação regressiva em face do causador imediato, né? Que no exemplo ali era João, beleza? Então, um exemplo clássico é o exemplo ali narrado, né? Quando alguém atravessa a rua repentinamente, ou o caso de um bêbado que está atravessando a rua, ou o caso de uma criança que, de repente, solta da mão dos pais e corre para a rua, e aí você está dirigindo o carro, você desvia para não atropelar a criança, acaba acertando o carro que estava ao lado. São exemplos clássicos aí de estado de necessidade, tá certo? Então, não constituem atos ilícitos, pessoal, que diz o artigo 188, né? Ou seja, os atos são lícitos, os praticados em legítima defesa, os praticados no exercício regular do direito e, inciso 2, entre os estados de necessidade, é a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. E aí, no caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo, a se verificar no caso concreto, tá bom? E aí onde você vai ver que, apesar do ato ser lícito, o causador do dano vai responder sim. É no artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes a direito à indenização do prejuízo que sofreram, né? É claro, imagina que a pessoa a pessoa atravessa a rua fora da faixa, né? No mesmo exemplo. Só que ao invés do Henrique bater numa Maria, numa outra pessoa, ele desvia e acerta o carro do João, que foi quem atravessou a rua fora da faixa. Nesse caso, João não poderia ajuizar uma ação em face de Henrique, né? Do motorista. Afinal, ele que deu causa ao dano à sua propriedade, tá certo? É isso que o artigo diz. Agora, se quem sofreu o dano, como no caso ali da questão, é uma pessoa diferente, aí sim. Aí o motorista vai ter o dever de indenizar, muito embora, como diz o artigo 930, terá direito à ação de regresso em face do causador imediato do dano, tá bom? Artigo 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano a ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Tudo bem, pessoal? E agora nós chegamos à nossa questão bônus. É um caso concreto aqui que eu trouxe para vocês, que trata justamente sobre isso, tá? Vamos lá. Anderson estava andando pela calçada quando foi atropelado por um veículo em alta velocidade vindo a ter sua perna amputada. Por isso, ajuizou a ação em face de Mário, condutor do veículo. O Mário, em sua defesa, ele comprova que havia sofrido um sequestro relâmpago e, sob as ordens do meliante, que apontava uma arma para sua cabeça, ameaçando-a de morte, dirigia de forma muito veloz. Informa que, por isso, acabou por perder a direção do veículo, atropelando Anderson. Alega inexistir responsabilidade, destacando que o assaltante é o verdadeiro culpado pelos danos sofridos por Anderson. Ele alega, então, o fato de terceiro. Como você diria? Como você decidiria? Pensa aí, enquanto eu vou passando os slides aqui. Vamos ver? Muito bem, pessoal. O caso foi tratado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu que essa hipótese era uma hipótese de estado de necessidade, tá certo? Estado de necessidade. Por quê? Porque havia ali um perigo iminente, que era ele ser morto pelo meliante, que mandava ele dirigir de forma rápida, célere, tá? E ele acabou, mesmo que agindo de forma lícita, ele estava ali, o ato dele foi lícito, ele acabou causando dano, e por estar em estado de necessidade, tem obrigação de responder, tá certo? Entendimento do Tribunal de Justiça. Apelação civil, ação indenizatória por danos materiais e morais, responsabilidade civil extra, contratual, claro, porque não havia relação contratual entre o motorista e a pessoa que estava caminhando na rua. Autor que alega ter sido atropelado por veículo em alta velocidade desgovernado, conduzido pelo réu, que resultou na amputação de sua perna direita. Motorista do veículo que sustenta a ocorrência discudente de sua responsabilidade por fato de terceiro, eis que no momento do acidente sofreu um sequestro relâmpago, tendo uma arma de fogo apontada para sua cabeça. Sentença de procedência que reconhece a obrigação de reparação dos danos proveniente do ato lícito, pessoal, nas formas dos artigos 882 e 929 do Código Civil. Arcabouço normativo pátrio que prevê dever indenizatório daquele que, agindo licitamente e em estado de necessidade, causar lesão a outrem,
assegurando-lhe o direito de regresso contra o terceiro culpado pelo incidente. Beleza? E, além disso, além dessa questão bônus, tá? Eu trouxe aqui uma decisão do STJ, também sobre estado de necessidade. Olha que interessante. Responsabilidade civil, acidente de trânsito, estado de necessidade. Caracterização, fato de terceiro, inexistência de fato de terceiro. Aplicação do direito à espécie. O fato de terceiro, pessoal, é uma das excludentes de responsabilidade civil, né? E aí, nesse caso, ela não é aplicada, uma vez que se trata, sim, de estado de necessidade, tá bem? Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado para todos os fins ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com situação de perigo, incumbe-lhe na condição de causador direto do dano responder perante o dono do veículo ao barroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa. Olha que interessante. Ainda que isenta de culpa, ainda que lícita, né? Ainda que lícita com L. A constatação do estado de necessidade por si só exime o ocasionador direto do dano de responder pela reparação a que faz jus a vítima, ficando com ação regressiva contra o terceiro que deu origem à manobra determinante do evento lesivo. A hipótese de estado de necessidade em que o perigo em que se pretende remover é criado por terceiro se diferencia do fato exclusivo de terceiro, excludente de nexo causal, porquanto nela subsiste, ainda que de maneira mitigada, conduta volitiva daquele que se depara com a situação de perigo. Caso concreto em que, partindo-se do arcabouço fático probatório delineado pela cor de origem, verifique-se que a hipótese dos autos configura, sim, estado de necessidade em que o perigo iminente que se pretende remover foi criado por terceiro, devendo, portanto, incidir o disposto nos artigos 929 e 930 do Código Civil, que analisamos. Interessante, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, que vocês estejam dominando o estado de necessidade. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.